Glória a Deus. Queridos, mais uma vez que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Estamos no nosso culto da família, através dessa live que todos os domingos nós temos feito e tendo da parte de Deus o privilégio e a alegria de compartilharmos aí com muitos e muitos irmãos que nos acompanham. Que Deus possa abençoá-los poderosamente, que você receba da parte de Deus aquilo que o Senhor tem compartilhado, porque nós temos nos empenhado a cada semana para compartilharmos aí de várias formas a palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da missionária Lucivânia, pela vida do Brian, da Laura, pela vida da missionária Fátima Costa, de todos os irmãos que têm sido uma bênção para as nossas vidas e para o nosso ministério. Que Deus em Cristo Jesus possa prosperá-los sempre, que Ele sustente as vossas mãos e que Ele faça pelo caminho que você trilha a bênção dele ser derramada abundantemente em todo o tempo, porque Ele é de verdade o Senhor que tudo pode, tudo tem e que tudo faz, está fazendo e continuará fazendo. Leia comigo, por favor, a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33. Nós vamos ler a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. Leremos aí, vamos estar lendo juntos. Eu quero estar lendo aí a partir do verso de número 14. Diz assim: Eis que vem dias, declara Yahvé, em que cumprirei as boas palavras que falei a respeito da casa de Israel e da casa de Judá, declara Yahvé. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça que governará sobre o reino. Será entendido e praticará juízo e a justiça na terra. Naquele tempo, Judá será salvo, Jerusalém morará segura. E este é o nome com o qual será chamado: Yahvé, justiça nossa. Glória a Deus. Nós vamos, tomando esse texto por base, meditarmos juntos na palavra de Deus com muita alegria e com muito prazer. E que você possa fazer desse texto uma base para que você caminhe e prossiga durante toda essa semana cheio e cheia de esperança no Senhor. Que Ele possa, para a glória do seu nome, proporcionar ao seu coração aí mais e mais vida, mais e mais graça, mais e mais alegria, que Ele encha você realmente de esperança e de fé a partir dessa preciosa, gloriosa, maravilhosa palavra. Deus usa Jeremias. E Jeremias havia feito 2 tipos de anúncio no seu ministério. O primeiro anúncio de Jeremias era um anúncio de um tempo de destruição e de desconstrução. O segundo anúncio era um anúncio de restauração. Esse anúncio de restauração, ele começa, eu penso, a partir do capítulo 29, versículo de número 10 e 11 do seu livro. E tem espaço durante toda a narrativa apresentada por Baruque, que era um auxiliar de Jeremias, a partir do capítulo de número 31 para frente. Nós estamos no capítulo 33. Este capítulo 33 de Jeremias, ele traz ao nosso coração, ao meu, ao seu, ao nosso coração, um entendimento muito profundo daquilo que Deus fez por seu povo, quanto à eleição e à escolha desse povo. Segundo,
ele traz algo profundo quanto ao que Deus ainda iria fazer pelo seu povo. Porque para Deus não era o suficiente que o povo entendesse que ele os havia escolhido e que tinham promessas de Deus na vida. Para Deus, aqui em Jeremias capítulo 33, este povo precisava de algo mais. E este algo mais tinha a ver com toda a trajetória que esse povo vem fazendo, conhecendo alguns cativeiros. E eles conhecem a realidade do que é estarem oprimidos, do que é estarem debaixo de um processo de luto, de luta e de escassez. E todo esse tempo que esse povo vive vai fazendo com que fique, eu diria, enraizado no coração desse povo a ideia de que eles nasceram e tudo que tem para viver é somente isso. É um tempozinho bom de bons sorrisos, boas gargalhadas e alegrias, e na maior parte do seu tempo de caos. Só que Deus usa Jeremias para desconstruir isso na vida desse povo. Porque com este povo Deus estabeleceu uma aliança. E Deus vem manifestando isso, porque desde que nós entendemos que Deus vem atuando por meio das dispensações e nas dispensações, em Abraão Deus começou a escrever uma nova história na terra de fé, de relacionamento com Ele, de esperança. Eu sei que Deus já havia, por exemplo, usado gente como Noé, como Enoque, nós conhecemos a Bíblia. Mas quando Abraão surge, Deus faz essa fé, que era algo pessoal e particular na vida de Noé, e o foi na vida de Enoque, nos dias de Abraão ser algo que começa a gritar. E eu sei que, para a maior parte dos estudiosos da Bíblia, Abraão tem como companhia naqueles dias, como homem de fé, um homem chamado Jó, que foi citado aqui. Porque acredita-se que eles são contemporâneos. Só que quando Abraão surge, quando Jó surge, por exemplo, são homens que a fé é uma realidade. A fé grita, ela fala. E fala muito alto aos ouvidos e ao coração de inúmeras pessoas. Naqueles dias já, por toda a capacidade que Deus deu a esses homens de, por meio da fé, vencerem seus desafios, vencerem suas lutas, vencerem os seus lutos, vencerem os seus medos, vencerem os seus traumas, vencerem suas batalhas. A fé naqueles dias era algo que já estava gritando e passa a gritar ainda muito mais alto, porque a partir dali Deus começa a escrever uma nova história no meio dessas dispensações. Quando eu falo das dispensações bíblicas, eu estou pensando desde a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e, por fim, milênio. Então eu estou falando aqui dessa dispensação patriarcal, porque ela particularmente faz com que a fé ela grite aos ouvidos humanos que Deus está interessado em homens que andem pela fé. Por isso, o Senhor Deus diz em Isaías, no capítulo 51, acerca de Abraão, e ele diz que Abraão era um homem só, mas Deus o chamou, o abençoou e o multiplicou. E por que Deus faz isso? Deus o faz porque acha em Abraão alguém cujo coração se expressa com fé, cheio de fé, motivado por fé,
animado por fé, movido por fé. Ele tem seus momentos de baque, ele tem seus momentos de aflição, ele tem seus momentos que ele titubeia, humanamente falando, claro que sim. Mas ele vai superando tudo e vencendo todo e qualquer desafio que diante dele está por essa fé. E é essa fé que faz com que Deus comece a olhar para a descendência de Abraão. Ainda que na visão de Abraão ela parecia não existir. E é por isso que no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala a Abraão sobre essa descendência e diz: eu sou fiel para cumprir o que eu estou lhe falando. Então de Abraão veio o Isaac, do Isaac vem o Jacó, do Jacó vem José e consequentemente essa história vai se desenrolando por ali. Com essa história patriarcal viva. Chega um tempo que Deus vê o povo hebreu num cativeiro, 400 a 430 anos. E ele decide tirar esse povo dali. E ele usa alguém que levanta-se com uma voz muito forte no Antigo Testamento. Como uma voz muito forte no Antigo Testamento, que é Moisés. E quando Moisés surge para receber de Deus a graça de ser o pastor dessas ovelhas. Quando Moisés surge em segundo lugar como um instrumento nas mãos de Deus, para fazer com que tudo aquilo que ali está, como promessa empenhada sobre aquela descendência, se cumpra. Ainda que para isso Deus tem que ir com Moisés a extremos, desde o seu chamado até o momento que Deus usa Moisés. Mas em terceiro lugar, quando Deus está aqui erguendo a vida de Moisés nesse tempo, Deus estava simplesmente dizendo a Moisés: eu não parei entre as gerações na história, eu ainda estou me movendo. E porque Deus estava se movendo, Deus dá uma olhada para o futuro. Ou, como alguém diria, Deus já vem do futuro e diz a Moisés: Moisés, eu tenho grandes planos para esse povo. Como eu disse a Abraão, a Isaac e a Jacó, eu farei. Este povo vai para uma terra que eu prometi, que mana leite e mel. Moisés é um instrumento de libertação. O povo passa por todo o período do deserto e quando sai daquele processo, e aqui eu me refiro aos que permaneceram vivos no deserto, da geração que foi gerada a partir da geração que Moisés tirou. É sempre bom falar isso, porque daqueles que saíram do Egito ficaram apenas Josué, Caleb e o próprio Moisés. Os demais eram filhos daquela geração. E estes, inclusive, em Josué capítulo 5, vão precisar ser circuncidados para seguir o seu trajeto. Mas Deus usa essa geração que nasceu no deserto para simplesmente inserir o povo dentro do contexto da terra prometida. Todo o livro de Josué trata sobre isso. E eles vão ocupando espaço nos territórios e nas terras. O olhar de Deus já estava nos dias de Josué, 280 anos depois. Porque enquanto o povo estava desfrutando ali, Deus já via as crises que esse povo viveria, que seriam crises internas. Os conflitos que esse povo viveria e as coisas que eles viveriam. E aqui eu não me refiro às guerras que eles enfrentariam com os muitos que cruzariam o caminho deles, não. Aqui eu me refiro já a uma outra coisa. Era o fato deles precisarem, desejarem e necessitarem de um rei, na visão deles. O que eu já preguei para vocês aqui com base em 1 Samuel, capítulo número 8. Eles pedem. E Deus permite Saul reinar até chegar em Davi. Quando chega em Davi, a história que se sucede a partir dali, ela toma um outro rumo.
Porque o Deus que veio por essas dispensações trabalhando, decide em Davi dar um grito e dizer: eu estou estabelecendo algo com Davi, com a sua casa, que fixará, que fincará as estacas na história do meu povo Israel. E isto é algo tão forte que Davi morreu. E tudo que Deus falou, que se chama de aliança, agora está sendo citado por Jeremias aqui. E quando Jeremias está citando isso, a gente precisa levar em consideração que Jeremias está citando sabendo que o processo de desconstrução, ele era uma realidade e seria muito terrível para o povo. O processo de cativeiro que eles passariam, conforme Jeremias capítulo 29, verso 10 e 11, seria de 70 anos. Daniel também no capítulo 9 trata um pouco sobre isso. Só que quando a gente olha para a Bíblia a partir daqui, nós devemos glorificar o nosso Deus. Porque o Deus que falou através de Jeremias da desconstrução também fala da restauração. E esse capítulo de número 33 tem a ver com toda essa história que eu vim narrando em poucos minutos até aqui. Porque aqui, saiba, está viva a memória de Deus com relação a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés e a Davi. E Deus cita a história da casa de Davi para dizer claramente a quem estava lidando ou estava por lidar naquele tempo com a desconstrução que aconteceria. Deus disse: eu não vou permitir, eu vou usar uma linguagem mais clara, só que as coisas sejam destruídas. Eu vou permitir que as coisas sejam reconstruídas. Em outras palavras, Deus está dizendo: a vida de vocês não vai parar na destruição, porque eu não parei. Nas gerações também não paro na destruição. Tudo que foi, tudo que é, tudo que tem sido, tudo que vocês têm vivido e tem sido arrancado, tirado de vocês, ouçam, eu vou restaurar, eu vou reerguer, eu vou restituir, eu vou conceder novamente, eu vou trazer de volta, eu vou dar novamente. Em dobro, porque eu vou revelar uma glória muito maior para vocês. Era isso que ele estava falando através dos profetas, principalmente através de Jeremias. Então Jeremias profere isto que nós lemos aqui, nesse capítulo 33, versos 14 a 16. O que é uma promessa, ou a continuidade da promessa de restauração. E quando Deus fala dessa restauração, ele diz algumas coisas que eu quero levar em consideração aqui para a gente já concluir a nossa reflexão essa noite. Deus diz algumas coisas através de Jeremias que eu preciso levar em consideração e guardá-las para a minha vida. Guardá-las, você deve guardá-las para a sua vida. Ainda que o que ele está falando aqui, tem a ver com o povo de Judá. Mas como você é alguém que, pela fé, descende ou está ligado ao leão da tribo de Judá, citado em Apocalipse 5, então creia que as palavras empenhadas por Deus para o seu povo aqui, elas também se fazem uma realidade na vida dos que confiam, dos que esperam, dos que creem. Mesmo que tudo que foi falado e tudo que está sendo visto tem a ver com a desconstrução de estruturas e de sonhos e de coisas que na sua vida falaram muito alto durante o trajeto da sua história. E que você de repente viu
os muros sendo derribados, as portas sendo queimadas, coisas acontecendo, e ao olhar para tudo isso você diz: meu Deus, parece que a minha vida ela parou aí e para nisso. E eu quero dizer hoje, Deus não vai deixar a história parar na destruição. Porque Ele está entre as gerações, nas dispensações, trabalhando e agindo em seu benefício. E eu quero dizer hoje aqui com muita propriedade e autoridade de Deus, que eu recebo da parte dEle para ministrar pelo poder do Espírito Santo. Deus não te deixará em um caos. Nem você, nem sua casa, nem você, nem as pessoas que você ama pararão ou estarão parando diante de caos. A vida, a esperança, a força, a fôlego, a graça de Deus saltando e brotando para a sua vida. E eu quero te dizer, haverá uma restauração nessa história. E esta restauração de Deus vai superar todo o declínio vivido, seja na sua vida espiritual ou em outra área da sua vida. Porque Deus é o Deus que sabe como sustentar, Ele sabe como segurar, Ele sabe como manter, Ele sabe como amparar, Ele sabe como guardar, Ele sabe como proteger, Ele sabe como preservar os seus filhos. E Ele está preservando a sua vida hoje. Pastor, mas eu estou numa luta e num luto muito grande. No meio de batalha, de conflitos, de confrontos, de coisas perdidas. Eu já vivi, tenho vivido muitas coisas, tá? Tudo que você viveu não lhe parou nem parou Deus na história. Deus ainda está com as mãos dele, Deus ainda está de pé, Deus ainda está no trono, Deus ainda está no comando, Deus ainda está no controle, Deus ainda está nas coisas. E Ele está trabalhando em benefício, para benefício daqueles que nele esperam. Ele ainda está agindo para benefício daqueles que nele confiam. Por isso, recebe da parte dele graça, recebe da parte dele força e te sustenta, te segura, confiando nas promessas que ele fez, porque o que tem te sustentado até aqui, está te sustentando, são essas promessas. Você tem sobrevivido ao caos, tem sobrevivido às dores, aos danos, às perdas, às pedras, às feridas, a todas as outras coisas, porque há uma promessa de Deus, ou há promessas de Deus sobre a sua vida. E porque há promessas de Deus, eu quero que você pegue essa palavra. Nada vai parar no tempo da destruição. Há recomeços e há reconstruções. Há reconstrução. Há recomeços e há reconstrução. Há reconstrução e eu vou dizer mais, há restauração. E porque há recomeço, reconstrução e restauração é que Deus, em Cristo Jesus, nos garante que tudo que está sendo proferido como palavra sobre a nossa vida é verdade e vai se cumprir. Talvez você está olhando para um lado e para o outro e você diz, parece impossível aos meus olhos, é aos olhos humanos. Diante de Deus, tudo ainda que Ele falou, que Ele empenhou como promessa, está de pé e vai acontecer. Você não vai terminar zerado, nem zerada nesse processo. Eu estou dizendo que você não vai terminar no declínio vivido.
Não vai terminar, eu vou repetir, você não vai terminar no declínio vivido, você não vai terminar nas perdas vividas, você não vai terminar nas feridas abertas, você não vai terminar nas dores que você vivenciou e tem vivenciado ao longo do caminho. Deus te parou aí diante dessa live, deste culto hoje, para que você ouça que ainda há uma palavra de esperança e de bênção de Deus sobre a sua vida. Ele vai começar a mover as coisas para beneficiar você. Ele vai começar a reestruturar a sua vida. Ele vai começar a trazer de novo sentido à sua história. Ele vai começar a mostrar a você que Ele cuida de você, que Ele trabalha por você, que Ele age por você, que Ele opera por você. Pastor, por que o senhor está dando todo esse passeio na Bíblia esta noite? Para dizer a você que Deus não para no tempo da destruição. Deus não para no tempo da desconstrução. Ele continua trabalhando e agindo. Porque Ele é o Deus que está nas dispensações mostrando a fidelidade dEle. E Ele é o Deus que está em meio às gerações mostrando a fidelidade dEle. A Bíblia diz que de geração a geração Ele é Deus. E de eternidade a eternidade Ele é Deus. E como Deus que é, Ele é fiel. Fiel para quê, poxa? Para trazer diante de quem ouviu a palavra de que o tempo da destruição e da desconstrução já era uma realidade. Lembranças de algumas coisas que Ele traz como garantia aos que passaram pela desconstrução e decidiram colocar o seu coração e a sua alma firmado e firmada nele. Então olhe para o verso de número 14, Jeremias, no capítulo 33, e aqui a gente já termina. Verso de número 14 ele diz: vem dias em que eu cumprirei as boas palavras que falei a respeito da casa de Israel e da casa de Judá, declara Yahvé. Naqueles dias e naquele tempo, eu não sei quem pega isso, farei brotar Davi um renovo de justiça que governará sobre o rei. Será entendido e praticará juízo e a justiça na terra. Então, algumas coisas ele está deixando claro aqui. Que ele trará como benefício ao povo, mas para isso, ele está trazendo a memória desse povo, a fidelidade dele com as gerações. Entre as gerações que se passaram e esta geração que está aqui. Ele diz, vocês não precisam ficar desesperados demais pelo tempo da desconstrução, da destruição, porque tudo que vocês estão vivendo aí não se compara à alegria que eu ainda vou proporcionar. E sabe por que eu vou proporcionar? Porque em todo tempo eu tenho sido fiel, em todo tempo eu tenho honrado e em todo tempo eu tenho feito promessas. E as minhas promessas estão de pé. Na situação, na necessidade e na história que vocês estão vivendo. As promessas dele estão de pé. E porque estão de pé, ele diz, olha, eu prometi que da descendência de Davi eu levantaria, eu manifestaria, eu revelaria, eu apresentaria alguém cujas características estão inseridas aqui. E com isto eu estou lembrando a vocês que há uma aliança com a casa de vocês. Segundo, eu estou lembrando a vocês que há um tempo em que toda injustiça, eu disse, ela perderá a força e cessará diante dos olhos de vocês. Terceiro,
Eu disse, tenho dito, ao longo do caminho ele estava proferindo essas palavras através de Jeremias ao povo. Aí, que eu manifestaria a vocês que a esperança pelas promessas que eu fiz, ela se tornaria uma realidade, porque vocês haveriam concretizado. Por isso ele diz no verso 15, naquele tempo farei brotar. É claro que Deus não para na destruição. Deus sabia de outras situações que o povo viveria. Mas ele estava dizendo que o Cristo fiel que a igreja de Jesus o adora, que o Cristo fiel que a igreja o adora, ele é este dessa promessa. Ele seria o que brotaria. Leia Isaías depois, capítulo de número 11, verso 1 e 2. E que quando ele se manifestasse, ele viria trazendo consigo tudo o que faria aqueles que crescem nele viverem algo muito diferente de tudo que viveram ao longo da sua história, principalmente nas desconstruções vividas ao longo do caminho, do tempo e da vida. É por isso que você olha para o texto bíblico e percebe o grito de Deus aqui. Ele diz que quando este Cristo se manifestasse, ele seria revelado como um renovo de justiça. Aí diz assim, ele será entendido. Primeiro, eu vou citar aqui na ordem, tá? Ele vai manifestar que ele tem domínio e governo. E aqui não tem a ver com o trono, porque ele deixou claro, o reino dele não é deste mundo. Mas a autoridade dele sobre os doentes, sobre os possessos, sobre os oprimidos, se revelaria. Então ele governaria, manifestando da parte de Deus justiça contra toda impiedade, principalmente tudo aquilo de alteração no homem que o pecado provocou. Segundo, ele diz, ele será entendido. Leia depois Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Porque sobre ele repousava o espírito de temor, de sabedoria. E o entendimento dele seria aprovado. Alguém chegou para ele e disse, com que autoridade tu fazes os milagres que tu fazes? E ele diz, eu vou responder a vocês se vocês me disserem se o batismo de João era dos homens ou era dos céus. E aqueles homens pararam e decidiram calar a boca porque sabiam que qualquer resposta que desse ia colocá-los em más lençóis. Tudo porque eles estavam diante daquele que todo entendimento lhe foi dado. Terceiro, e aqui a gente para, nesse ponto. Ele diz, ele praticará juízo e a justiça na terra. E não tem nada melhor do que tomar como exemplo Marcos, capítulo de número 3, versículo 13, quando a Bíblia diz que, subindo ele ao monte, chamou para perto de si os que ele quis chamar. E quem eram esses? Gente que na visão dos homens jamais seriam selecionados para algo tão extraordinário e algo grande, mas como ele veio para praticar a justiça.
Os homens escolhem por aquilo que é vendido e apresentado externamente. Deus escolhe pela sinceridade do coração, mas acima de tudo, porque Ele é um Deus extraordinário, que supera a mente e os pensamentos do homem em tudo e em todas as coisas. Ele chamou os deficientes, Ele chamou os quebrados, Ele chamou os arrasados. Leia o texto de Lucas, no capítulo de número 14, versículo 15 ao verso de número 27. Ele chamou os quebrados, os arrasados. Estes jamais iriam participar da mesa de ninguém, mas ele disse: vem para a mesa. E teve um grupo que disse para ele: como é que tu te assentas aí com pecadores? E ele, olhando, ele diz: os sãos não precisam de médico, mas sim gente como eu, como você, gente como a gente, cheio de limitações, cheio de falhas, cheio de dores. Nós precisamos dele, que é o médico dos médicos, o Senhor Jesus. E Ele esteve e está e estará conosco em todos os momentos da nossa vida, principalmente dizendo: eu estou te chamando para crer, eu estou te chamando para confiar, eu estou te esperando, eu estou te chamando para esperar, eu estou te chamando para depender, eu estou te chamando para estar em mim comigo. Esse é o convite dele para que estejamos com ele. Só que tudo o que é dito acerca deste, que vem dessa descendência de Davi, nos mostra claramente que tudo isso faz parte das promessas de Deus, que tudo isto faz parte da aliança que Deus decidiu honrar, que tudo isso faz parte da leitura que Deus faz desses que ao longo da vida vêm sendo desconstruídos e o quanto eles precisam da justiça de Deus operando neles e por eles. E tudo isso se revela neste renovo que brotaria da casa de Jessé, da casa de Davi. Que teria governo, teria entendimento, praticaria a justiça em terceiro lugar. E porque ele praticaria tudo isso, revelaria tudo isso, seria tudo isto aqui que está sendo apresentado a partir da profecia que Deus dá a Jeremias, a partir da profecia que Jeremias entrega, inspirado por Deus. Então alguns benefícios começam a ser manifestos para a vida dos que creem nele. Então ele diz aí, vamos lá, a gente já para agora, tá bom? Olha aí, verso 16, naquele tempo Judá será salva. Primeiro benefício que ele está manifestando para os desconstruídos da vida: haverá salvação para você. Segundo, ele diz aí, e a salvação dele é preciosa para a sua vida. Ele diz: Judá será salvo, haverá salvação. Segundo, ele diz, no verso 16, ela morará segura, porque só nele e a partir de Jesus você tem a segurança que precisa. E nele, somente nele, você tem abrigo, a segurança e a abrigo em Jesus. Eu estou dizendo que aquele que salva é aquele que tem um abrigo seguro para você. O Salmo de número 91, verso 1, que é conhecido, diz: aquele que habita, abrigo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Segurança. Em Jesus você tem o que você precisa.
Por isso você pode passar essa semana de cabeça erguida. Você pode passar essa semana com as mãos erguidas e louvando a Deus todo dia, toda hora e em todo o tempo desta semana. Por quê? Porque por mais que você vai para a luta, para a batalha do dia a dia, Ele te garante salvação e Ele te garante na tua entrada, na tua saída, segurança e abrigo. Ele refugia o teu coração, Ele fortalece você, Ele enche você de vida e de esperança. Não vai te faltar saúde, não vai te faltar mais saúde, não vai te faltar mais força, não vai te faltar mais graça, não vai te faltar mais equilíbrio, não vai te faltar mais autoridade, não vai te faltar mais poder de Deus na tua vida, porque nele você está abrigado, abrigada e tem segurança. Mas em último lugar, ele diz no verso 16: Judá será salva, Jerusalém morará segura. E ele diz aí, terminando: e este é o nome com o qual será chamada. Ela receberá o nome. E qual é o nome que será dado? Ele diz: o Senhor é a nossa justiça. Por que você pode passar essa semana tranquila e entrar aonde você vai entrar, e pisar onde você vai pisar, e lidar com as coisas que você precisará lidar durante essa semana? Porque você tem um Deus que é a sua justiça. E se Ele é a sua justiça, Ele jamais praticará contra você e em você a injustiça. Porque nele não há injustiça nenhuma. Ele é a tua justiça. Eu vou repetir mais uma vez: Ele é a tua justiça. E porque Ele é a tua justiça, pega esta palavra que eu estou ministrando ao seu coração. Vai dar tudo certo no teu caminho. Porque é Ele quem vai entrar, é Ele quem vai mover, é Ele quem vai abrir, é Ele quem vai trabalhar, é Ele quem vai mostrar a fidelidade dEle mais uma vez na sua história. Jeremias diz: Ele dará um nome, e o nome será: o Senhor é a nossa justiça. Será salva, terá moradia e segurança, estará segura. Terceiro, terá um nome. São benefícios da manifestação deste renovo da casa de Davi. Eu estou dizendo para você que você pode se mover durante toda essa semana com o coração cheio de alegria, de esperança e de fé no Senhor Jesus. Porque aquele que cuidou de você até aqui, Ele é a sua justiça. E olha o que é que Paulo diz em Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 31. Se Deus, que é a nossa justiça, é por nós, quem será contra nós? Se Ele decidiu nos justificar, Paulo diz: qual é o tempo de fome, de crise, de privação, de luta, de luto, de enfermidade? Qual é o tempo que vai conseguir nos fazer perecer, que vai conseguir nos devorar, nos engolir, nos matar, nos destruir? Jamais! E por que não? Porque o Senhor, justiça nossa, está trabalhando na nossa vida todos os dias. Ele está sustentando você com a mão forte dele. Ele está segurando você com a graça dele. Ele está trabalhando em você todo dia, porque Ele é a sua justiça. Parecia injusto. Ele ouviu o clamor das irmãs de Lázaro pelo mensageiro que chegou até ele e não ir lá.
Porque a Bíblia diz que ele demorou a chegar. Lázaro morreu, foi sepultado. Quando ele chegou, alguém disse: se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, tu não viesse em tempo hábil, agora não tem mais jeito. E ele diz: onde é que o puseram? E aí o Senhor, que é justiça nossa, ele vai até a sepultura do Lázaro e grita lá, tirai, e fala lá com autoridade: tirai a pedra. Tirai a pedra. Alguém diz: não tem possibilidade, já foi desconstruído. E ele disse: mas eu não parei na desconstrução. Já está em uma situação terrível, já cheira mal. Se abrir aqui, vai ter gente aí passando mal e desmaiando. E eu não parei na desconstrução. A desconstrução é uma realidade. Eu sei que ele está ali. Há uma realidade que o prende, que o amarra, que o segura. Eu sei que é uma realidade que aparentemente colocou um ponto final na história dele. Eu sei que é uma realidade que na visão humana não deixa ser exposto naturalmente como ele o era enquanto vivo. Mas eu quero dizer aqui: tirem a pedra. E quando tiraram, ele, que é a justiça nossa, ele brada e diz: Lázaro, vem para fora. O que é que ele estava fazendo? Ele estava indo de encontro à desconstrução. Porque todas as vezes que Deus, ele permite algo ser desconstruído, ele vai de encontro a esse algo com a sua palavra. Assim foi no Vale de Ossos Secos, assim foi no princípio do livro do Gênesis, no caos, diante do caos, em Gênesis capítulo 1, assim o é em Betânia, e assim o é na sua vida. Se a desconstrução é grande, Deus tem uma palavra para essa situação, e a palavra dele hoje na minha boca para você é que ele está agindo com a justiça dele. Ele será glorificado no teu caminho, ele será glorificado na tua estrada, ele será glorificado na tua jornada. Você e a sua casa estão amparados nele. Ele é a justiça da sua família. Por isso que as coisas não se encerrarão, como alguém disse, cheirando mal. Não! Haverá da parte de Deus algo aí. E esta semana é esta semana que eu creio que Deus vai começar a colocar a mão dele e dizer: eu estou dando vida, eu estou levantando, eu estou erguendo, eu estou abençoando, eu estou me manifestando, eu estou me revelando, eu estou mostrando a minha glória aí. Porque a justiça dele está trabalhando na necessidade dos que gritam. A justiça dele está trabalhando na necessidade dos que gritam. Ele vai estabelecer a vida, ele vai estabelecer a alegria, ele vai restabelecer a força, ele vai restabelecer o ânimo. Não baixe a cabeça, mulher, confia no teu Deus. Ele está contigo, ele é a justiça que opera para dar vitória a você e a sua casa. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tua palavra tem sido proferida e ministrada. Muito obrigado pela tua palavra que tem atingido o nosso coração. Continua nos abençoando, continua nos sustentando, continua dando-nos uma semana, permitindo-nos ter uma semana debaixo da tua graça. Uma semana debaixo da tua bênção, uma semana debaixo da tua proteção, uma semana marcada pela tua fidelidade. Tu que és a nossa justiça e que revelaste esta justiça no teu Filho Jesus, ao ponto de Paulo dizer em Romanos capítulo 5, verso 1, que em Cristo já estamos justificados. Ao ponto de Paulo dizer em Romanos capítulo 8, verso 1, que não há mais condenação para nós. Tu que és a nossa justiça, opera na situação, seja de crise, seja de luta. Surpreende a tua filha, surpreende o teu filho, visita cada uma das nossas irmãs e irmãos, visita a vida do irmão Souza, da irmã Fernanda, visita a vida da irmã Renata Santos, visita a vida da irmã Adriana Florencio com a sua família.
que estão de luto esta semana, surpreenda eles com o teu favor e a tua graça. Alcance a vida da irmã Mirtes, entre com ela, Senhor, aonde a tua filha entrar, e glorifica o teu nome mais uma vez na vida dela. Tu és a nossa justiça. Visite a irmã Jeane, visite a irmã Lulu, a irmã Jesse, visite a irmã Cessa, visite a missionária Lucivânia, visite a missionária Fátima Costa, visite o Brian, a Laura, visite a minha vida, visite-nos, porque tu és a nossa justiça. Abre os céus esta semana, Senhor, opera por nós, opera em nós, opera conosco, opera a partir de nós, exalta o teu nome na nossa vida, ó Deus. Abre as portas dos céus mais uma vez, revela a tua glória mais uma vez, marca os nossos passos, a nossa caminhada, o nosso caminho, a nossa entrada, a nossa saída, debaixo de grandes bênçãos, coloca recursos nas nossas mãos, abre as portas dos céus, sela sobre a nossa vida mais uma vez a tua bondade, a tua misericórdia, e que possamos dizer glória ao teu nome. Porque tu abres os céus para os que creem no teu nome. Há uma palavra de esperança enchendo o nosso coração esta noite, e eu te peço, meu Senhor, aviva esta palavra na nossa vida e não deixa as setas de dúvida, de medo, tudo mais desconstruir a nossa fé, que é tão pura no Senhor. Ajuda-nos como homens e mulheres a avançarmos em ti, meu Deus. Enche o nosso coração e nos move para a tua glória. É o que eu te peço, ó Deus. Já te agradeço, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, eu sinto a presença de Deus esta noite. Jesus está vivo entre nós. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, seu lar. Que você tenha uma semana linda, abençoada e muito feliz no Senhor. Que a tua entrada e a tua saída durante toda essa semana seja com a companhia de Jesus e do seu Espírito Santo. E que Ele abençoe você com paz. Não tenha medo de nada, porque já deu tudo certo. Ele está contigo. Ele é a tua justiça. Tenha uma semana debaixo da unção do Espírito Santo e muito abençoada para a glória do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Amanhã você não vai acordar para más notícias, mas para boas notícias de vitória para a glória de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.